Faltam 20 minutinhos para as 8 horas da manhã. Seguimos juntos nesta edição do Jornal da Manhã, quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Que seja um ótimo dia para todos nós, hein? Apesar, minha gente, do que está acontecendo no Oriente Médio, né? Houve uma tentativa de um conjunto de países no Conselho de Segurança da ONU de aprovar uma resolução sobre ajuda humanitária em Gaza, uma resolução apresentada pela diplomacia brasileira, mas a resolução não foi aprovada pelos Estados Unidos. Como os Estados Unidos são país integrante permanente do Conselho de Segurança da ONU, têm o poder de veto, vetaram a proposta brasileira, que contou com o apoio de 12 países e a abstenção do Reino Unido e da Rússia também. Agora, a ONU, a Organização das Nações Unidas, cogita aprovar alguma medida que evite que ataques a locais que sirvam de abrigos a civis voltem a acontecer. A reportagem é de Letícia Miyamoto. Após o bombardeio que custou a vida de centenas de pessoas em um hospital localizado no centro da faixa de Gaza, a Organização das Nações Unidas prometeu entrar em ação. Agora, o ataque também deve ser apurado a partir de uma investigação própria da ONU. A expectativa é de que o processo seja iniciado em breve e concluído rapidamente. Com isso, o objetivo da organização é impedir que outros locais que servem como abrigos aos civis também sejam atacados. A Palestina culpa Israel pelo bombardeio, que nega a responsabilidade e aponta que o ato teria sido cometido pelo grupo Jihad Islâmica, que, por sua vez, também nega a autoria. Nesta quarta-feira, o presidente americano Joe Biden defendeu a versão israelense sobre a explosão. De acordo com os Estados Unidos, as evidências coletadas pela inteligência americana incluem dados infravermelhos e de satélite, que mostram o lançamento de um foguete ou míssil a partir de posições de combatentes palestinos em Gaza. Segundo autoridades israelenses, o bombardeio teria sido provocado por um lançamento fracassado de um foguete do grupo Jihad, em uma tentativa de ataque aos judeus. Ao voltar a comentar sobre o ocorrido, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o mundo sabe a verdade, versão que, segundo ele, também será confirmada pela ONU. Já o Ministério das Relações Exteriores palestino chamou a explosão de massacre a sangue frio e, por meio de uma nota, afirmou que, abre aspas, o bombardeio permanecerá para sempre na consciência da humanidade, que tem testemunhado os horrores cometidos contra o povo palestino sem tomar medidas para impedi-los. Fecha aspas. Bom, vamos então a mais um giro de opinião para você que está acompanhando a gente nesta manhã no Jornal da Manhã. Luiz Felipe Dávila, começo com você. Quero sua análise a respeito desse esforço, não vou dizer frustrado, porque embora não tenha havido essa aprovação da resolução brasileira nesse Conselho de Segurança da ONU, houve 12 votos favoráveis. A gente está falando de um conselho com 15 integrantes, mas houve o veto dos Estados Unidos e ainda que houvesse mais votos favoráveis, já seria o suficiente para que essa resolução não fosse adiante. Queria uma avaliação sua de todo esse movimento. Bom dia, Lívia, mais uma vez. Bom dia, Rafael, Mota e a nossa audiência. Bom, o primeiro ponto é que o Brasil evidentemente tinha de considerar o dever de um país como Israel, que foi atacado por terroristas, da autodefesa, porque isso é um princípio basilar. O Brasil não incluir esta argumentação na resolução da ONU é realmente algo extraordinário, que não só contou com o veto dos Estados Unidos, mas também com a abstenção da Inglaterra e da Rússia, também com sinais importantes de que este é um princípio fundamental que precisava ter sido reconhecido na resolução da ONU. Então, isso realmente foi aí a falta de habilidade política da diplomacia brasileira a inserir este elemento fundamental. Agora, voltando à questão do conflito, eu vejo hoje uma mudança importante, justamente depois dessas barbaridades cometidas pelo Hamas e agora essa investigação que a ONU vai fazer especificamente sobre a questão da explosão do hospital na faixa de Gaza, né? Porque isso vai esclarecer realmente o autor disso, quem foi. E tudo indica que foi realmente o lado palestino.
Mas aqui eu quero colocar um ponto importante. O mundo está envolvido numa diplomacia para conter a expansão desse conflito. E existem dois movimentos interessantes nesse tabuleiro político. O primeiro são as grandes potências, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, tentando conter os outros países para a guerra não se expandir. E segundo, os países árabes, todos envolvidos na tentativa de conversar com o Hamas para chegar a um acordo. Isso mostra que o Hamas não tem nem sequer hoje o endosso dos países árabes, que estão tentando justamente fazer com que o Hamas chegue a um termo, a um acordo, principalmente para a liberação dos reféns, para pôr fim à guerra. Então é uma diplomacia que eu digo hoje em dois campos. O campo da diplomacia dos estados, e aí sim as grandes potências envolvidas para evitar a expansão da guerra para outros territórios, e aí a diplomacia dos países árabes, tentando conter o Hamas. Isso mostra que nós estamos caminhando, sim, para uma discussão diplomática que em breve nós podemos ter um desfecho positivo. Vamos ver o Mota também a respeito desse assunto, lembrando que o primeiro-ministro de Israel recebeu anteontem o primeiro-ministro da Alemanha, recebeu nesta semana também o presidente dos Estados Unidos, além do secretário de Estado, secretário de Defesa, o presidente Biden, e hoje recebe o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, que estão juntos em Israel. Então, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos em 3 dias em apoio explícito a Israel. Mota. Não só isso, né, Colombo? Israel, o Oriente Médio também recebeu um porta-aviões americano e já tem navios de guerra e aviões de guerra do Reino Unido se encaminhando para lá. Essa situação ainda vai ficar muito pior antes de melhorar, pela razão que a Michele, a nossa entrevistada de há pouco, descreveu muito bem e que muitas vezes a gente esquece. Esse conflito começou com um massacre, onde foram mortas 1.300 pessoas, massacradas a sangue frio. Entre elas 400 crianças, algumas queimadas vivas. Me foge a compreensão como é que alguém pode pretender tratar os dois lados envolvidos nesse conflito como se fossem moralmente equivalentes. Não são. A gente viu agora o episódio do ataque ao hospital. Os militares israelenses deram uma explicação completa sobre o que aconteceu, apresentando, inclusive, imagens e gravações mostrando que esse foguete que atingiu o hospital veio de um grupo terrorista islâmico. O grupo terrorista, lógico, negou e colocou a culpa em Israel, mas ninguém apresentou nenhuma evidência da culpa de Israel. E aí, entre uma explicação com provas dada por um Estado democrático e uma acusação sem provas feita por um grupo terrorista, não é difícil a gente decidir em quem acreditar.